Vamos lá. Pessoal, então continuando aí a nossa resolução, né? Na última aula nós paramos na questão 14, ok? Vamos dar continuidade ao nosso material. É a questão sobre segurança da informação, tá? É o nosso último tópico, que a gente estava finalizando aí a questão número 15, essa aqui, ó, tá? Então, fizemos a 14 e agora vamos fazer aí a partir da 15. Se não me falha a memória, vai até a 35, né? 35 ou 36, uma coisa assim. Não sei nem, não me lembro nem quantas questões tem, tá? Mas vamos lá. 37, né? Então vamos lá, vamos ver se dá para a gente terminar tudo hoje. A questão número 15, ela diz assim: julgue o item, né, a seguir acerca de segurança da informação, certo? Aí ela quer que você avalie o item 1, o 2 e o 3, certo? Ok? No item 1 ele diz: são exemplos de ameaça as contas sem senhas ou configurações erradas em serviço DNS, FTP e SMTP. Olha só, primeiro aqui, ó, ele está dizendo que são exemplos de ameaça as contas sem senha. Se você tiver uma conta de um e-mail ou uma conta num computador, né, uma conta de usuário, e não colocar uma senha, isso representa uma ameaça? Não, isso não vai representar uma ameaça. Isso representa uma vulnerabilidade. O que é uma vulnerabilidade? Uma vulnerabilidade é uma fragilidade na segurança. Então, eu não coloquei uma senha, meu sistema está vulnerável, está fragilizado, mas não representa uma ameaça. Então, o número 1, ele está errado. O número 2, não repúdio, indica que o remetente de uma mensagem não deve ser capaz de negar quem enviou a mensagem. Olha, esse não repúdio é exatamente isso aqui, ó, que o remetente de uma mensagem, ele não vai negar a autoria, né, quem enviou uma mensagem. Então, não repúdio, pessoal, é um princípio da segurança da informação, que garante que uma pessoa que enviou um documento a você, ele não negue a autoria daquele documento. Então, no momento que ele envia para você, você que recebe o documento sabe quem é o remetente desse documento. Então, aqui está correto. Não repúdio, ele identifica que o candidato emissor não tem a capacidade de negar para o receptor, tá? Então, está correto o número 2. Número 3, vamos subir um pouquinho mais. O número 3, vou apagar aqui. O número 3, ele diz o seguinte: pulei para o 4. 3. Vulnerabilidade é a fragilidade de um ativo ou de um grupo de ativos que podem ser explorados? Olha, vulnerabilidade é um ativo ou um grupo de ativos que pode ser explorado? Vulnerabilidade é a falha na segurança. O que seria uma vulnerabilidade? Você se ausentar do computador e deixar o teu login, a tua senha aberto. Isso é uma vulnerabilidade. Ceder o teu computador para uma pessoa. Isso também representa uma vulnerabilidade. Então, é a fragilidade de um ativo. O que é um ativo? Um ativo, pessoal, é uma informação, é um usuário. Tanto informação da empresa quanto usuário são considerados ativos. Então, se você... o que um usuário poderia trazer de vulnerabilidade para uma empresa? Se esse usuário soltar alguma informação, falar alguma informação que não devia da empresa, isso já pode comprometer o sistema da empresa. É considerado uma vulnerabilidade. Então, vulnerabilidade pode ser qualquer ativo ou um grupo de ativos. Quando ele fala ativo, pode ser um documento, pode ser uma pessoa, ou um grupo de ativos, um grupo de documentos, um grupo de pessoas, tá? Então, o número 3, ele está correto. Número 4, pessoas não são consideradas ativos, aqui está errado, tá? Porque pessoas, para a segurança da informação, elas são consideradas ativos, sim, tá? Então, o número 4, ele está falso. Nesse caso, nós só temos o 2 e o 3 verdadeiro. Qual é a nossa resposta? Letra C é a nossa resposta, portanto, tá? Então, a letra C de casa, essa aqui
é a nossa resposta, tá? Então, cuidado com esse tipo de pergunta, tá? Uma pergunta boa. Vamos fazer a 16 agora. A 16, ele diz assim: para o estabelecimento de padrões de segurança, um dos princípios críticos é a... Aí ele pede aqui do outro lado, né? Vamos passar aqui para o outro lado. Um dos princípios críticos, né? Vamos lá. Princípios críticos necessários... Princípios críticos, né? Necessidade de se verificar a legitimidade de uma comunicação. Olha o detalhe aqui, pessoal, ó. Verificar a legitimidade. Para você saber se uma comunicação ou se um documento é legítimo, né? Então, relacionado aos princípios. Sempre que ele falar em princípios, tá? Você lembra dessa siglazinha, ó. Então, os princípios, você vai lembrar dessa sigla. Qual é a sigla? Ó? É a SIDA-não. A SIDA-não, ela remete aos 5 princípios básicos da segurança da informação. Quais são eles? É a confidencialidade, a integridade, a disponibilidade, a autenticidade e o não repúdio. Tá? Só para você ter uma ideia, vou citar aqui a função de cada um deles. Confidencialidade é o que garante que uma informação só pode ser acessada através de uma autorização. Ela só pode ser acessada, ela só pode ser modificada mediante uma permissão do dono, tá? Integridade é o que mantém a informação do jeito que ela foi criada. Então, se for modificar essa informação, também tem que ter a permissão do dono. A integridade é manter a informação do jeito que ela foi produzida, tá? Disponibilidade é o princípio que garante que essa informação esteja sempre disponível para o seu dono, para as pessoas autorizadas a usar. A autenticidade é a comprovação, é o que comprova que um documento ele é verdadeiro, ele é autêntico, ou que uma pessoa ela é realmente quem ela diz ser. A autenticidade é o princípio da comprovação. E não repúdio é o princípio que permite que um usuário emissor não negue algo para um receptor e vice-versa, tá? Então são os 5 princípios básicos. Nesse caso aqui, ó, ele está querendo essa questão, um desses princípios que comprove, que verifique, né, a legitimidade. Para eu saber que uma informação é legítima, que uma informação é verdadeira, qual desses princípios eu tenho que usar? A autenticidade. Como é que eu sei que você é quem diz ser? Através da tua identidade. Se você diz assim, ó, eu me chamo fulano de tal, mas como é que eu vou acreditar nisso? A partir do momento que você me passar a tua identidade. Se eu comprovo na tua identidade que realmente é o nome que você citou, então você está sendo legítimo, tá? Então, quem comprova a legitimidade é a autenticidade. É a letra B de bola, tá? Então, essa questão 16, letra B de bola, tá? Se ele falar em alteração, né? Não alterar a informação sem a permissão do dono, integridade. Acessar a informação somente com a permissão do dono, confidencialidade, tá? Então, cuidado com esses princípios que eles adoram aparecer em questões de prova. Muito bem. Vamos lá. Vamos para a questão 17 agora. A questão 17, ele traz algumas lacunas, né? Para que você preencha essas lacunas aí, ó. Tá certo? Então vamos lá. Observe as lacunas acerca dos nomes dos princípios, né? Perdão, principais objetivos da criptografia. Olha só. A criptografia é uma técnica que permite você transformar um documento legível para uma forma ilegível, tá? Para que pessoas não autorizadas acessem essa informação. Então, para que ninguém acesse a tua informação, você vai transformar ela para uma forma ilegível. Essa forma ilegível, pessoal, ela pode ser chamada de técnica de ocultamento. Você está ocultando o documento, tá? Porque se alguém não consegue ler o teu documento, é porque ele está oculto, tá? Então, a criptografia, ela oculta um documento, ela torna ilegível
incompreensível um documento, tá? Então aqui ele fala, né, os principais objetivos da criptografia. Quais são os principais objetivos dela? É garantir que uma informação só seja acessada por pessoas devidamente autorizadas, é garantir que a informação não seja modificada sem a permissão do dono, que ela esteja disponível somente para o dono. Ou seja, a criptografia, pessoal, ela garante esses princípios aqui, ó. Ela garante os 5 princípios básicos, tá? Então, olha só a primeira lacuna que você vai preencher, ó. Um dos objetivos da criptografia é permitir que somente o destinatário autorizado possa ser capaz de extrair o conteúdo da sua forma cifrada. De quem que ela está falando aqui, ó? Somente o destinatário autorizado será capaz de extrair essas informações. Então, essas informações, elas estão ocultas, elas estão inacessíveis. Mas uma pessoa autorizada consegue fazer isso. Aí ele quer saber qual desses princípios aqui garante isso, que a informação só possa ser extraída pelo seu destinatário, pela pessoa autorizada. Qual desses princípios aqui você marcaria? Confidencialidade. Perfeito? Aí ele pede aqui, ó, enquanto que permite que o destinatário identifique se a mensagem foi, olha aqui, ó, modificada. Como é que o destinatário sabe que a mensagem foi modificada? Que princípio é esse que permite que o destinatário seja informado se caso ocorra uma modificação no documento? Toda vez que falar em modificação, pessoal, lembra que é o princípio da integridade. É a integridade. Aí ele diz aqui, ó, durante, né, a sua transmissão. Aí ele diz, o não possibilita que o remetente negue, ó, negue. Quem é que não permite que ele não negue? É o princípio de quem? Não repúdio. Então essa questão, ela estava falando de quais princípios? Confidencialidade, integridade e não repúdio. Tem alguma letra aí? Notem que não tem não repúdio nas alternativas, né? Mas não repúdio, pessoal, é sinônimo de irretratabilidade, tá? Irretratabilidade é a mesma coisa que não repudiar, perfeito? Então vai ficar confidencialidade, integridade e irretratabilidade, beleza? Então lembra que irretratabilidade é a mesma coisa que não repúdio. Portanto, marcamos que letra? C de casa. Perceberam como é que isso cai na prova? E cai bastante esses princípios aí, pessoal. Fique atento para você não cometer erros. Vamos a 18. Olha aqui mais uma. Ó. A segurança da informação, SI, está relacionada com proteção de um conjunto de informações a fim de preservar o valor que possuem para um indivíduo ou uma organização. Sobre as propriedades básicas da segurança da informação, assinale a alternativa correta. Ó, quando ele falar propriedades, objetivos ou princípios, é a mesma coisa. De novo, ele citou a palavra propriedade, mas se ele falar objetivos, princípios, são esses caras aqui, ó, tá? Então, o que ele está dizendo? Né? Que ele quer saber algo sobre os princípios da segurança da informação. Quais são os princípios básicos da segurança da informação? Ó, sobre as propriedades básicas da segurança da informação, assinale a alternativa correta. A alternativa que tem as propriedades, ou seja, os princípios. Quais são os princípios? Ó, confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e não repúdio. A letra A está rastreabilidade. Tem rastreabilidade? Não. A letra B tem confidencialidade, ok. Tem integridade, ok. E tem disponibilidade, ó. Então, qual é a nossa letra? B de bola, tá? A letra C, ó, usabilidade, já está errado, tá? Então, a gente nem perde tempo nisso aí. Perfeito? Então, a 18, letra B de bola. Muito bem. Boa, hein? Vamos para a 19. Questão 19. É muito bom você praticar, você treinar, fazer muitas questões, pessoal. Isso vai te dar assim, uma margem muito boa para a sua prova, tá?
Vamos lá. A 19, ela diz assim: assinale das alternativas abaixo a única que identifica corretamente o significado da palavra criptografia. Olha só, pode vir várias palavras aí na prova. Criptografia, pessoal, é uma arte ou ciência que permite você escrever por meio de enigmas, que são códigos, tá? Então ele pode dizer também que a criptografia é a arte ou ciência de ocultar uma informação legível por uma forma ilegível, tá? Ele pode trazer também dizendo que a criptografia é uma técnica de você escrever por meio de código, tá certo? Então, vem de várias maneiras, mas sempre vai trazer a ideia de ocultação do documento, ocultar o documento para terceiros. Esse é o conceito. Então, veja a letra A, o que diz, ó. A criptografia é a modificação, né? Modificação codificada de um texto. Olha, ele modifica de forma codificada um texto, de forma a impedir sua compreensão pelos que não conhecem seus caracteres ou convenções. Olha, ela vai modificar de forma codificada um texto? Vai. Essa é a forma, é a arte da criptografia. Essa letra A está boa. Vamos ver a letra B. É uma doutrina, estudo, arte ou prática, cujo objetivo é decifrar a codificação humana. Olha, ela decifra e ela cifra, mas não é a codificação humana. São textos, tá? São elementos textuais. Então aqui está errado. A letra C. Teoria sobre a arte de conversar por meio de sinais. A gente sabe que isso se chama mímica, né? Então não é essa daí. Não é essa daí. Vamos descer aqui um pouquinho mais. Deixa eu pegar meu mouse aqui. Vamos descer para a letra D. Ciência que trata da descrição dos códigos binários e do estudo dos fenômenos físicos. Estudo dos fenômenos físicos biológicos, não, né? E humanos, não tem nada a ver. Ele começou bonito aqui, ó, porque existe codificação binária, mas também está errado, portanto, só cabe, pessoal, a letra A de amor mesmo, tá? A criptografia só codifica texto? Ela codifica todo o documento, pode ser um texto ou uma imagem, tá? Ela codifica tudo, em formas de dígitos binários aqui, tá? Então, não cabe aí outra alternativa a não ser a letra A de amor. Número 20, vamos ao número 20 agora. A número 20 também é uma questão boa, hein? Ela diz assim: a respeito de segurança da informação, julgo o item a seguir. Ó, autenticidade. A autenticidade é um princípio, tá? É um dos princípios. Se refere às ações tomadas para assegurar que informações confidenciais e críticas não sejam roubadas do sistema. Ó, a autenticidade não se preocupa com informações confidenciais e críticas. Ela se preocupa com a autenticidade. Ela se preocupa em saber se aquela informação é verdadeira ou falsa. Ela se preocupa em saber se o usuário é autêntico ou não. Quem se preocupa com confidencialidade é esse cara aqui, ó. Tá? Então, o número 1 está errado. O 2. A gestão de segurança da informação deve garantir a disponibilidade da mesma. Sim, isso, qualquer gestão de segurança deve trazer essa garantia para o usuário. Está correto aí o número 2. 3. A confidencialidade garante a identidade. Ó, identidade, pessoal. Quem garante a identidade de alguma coisa é a autenticidade, ó. Tá? É a autenticidade. Então, esse também está errado. Número 4. De acordo com o conceito de integridade, os dados devem ser mantidos intactos, sem alteração, conforme foram criados. Isso é verdade, porque a integridade tem que manter os dados intactos. Ele é o princípio da não alteração. Então, está certo o número 4. Nós só ficamos aí com o 2 e o 4 verdadeiro, que dá a letra C de casa. Muito bem, muito bem. Boa, hein? Perceberam como é que esses princípios caem em prova? Então, pessoal, muita atenção, hein? Vamos aqui para a 21.
Na 21 ele diz, na internet, um usuário pode se apossar indevidamente do login e da senha de outra pessoa para acessar o sistema em seu lugar. Isso pode ocorrer quando você está trabalhando numa empresa, por exemplo. Então, outra pessoa pode se apossar do teu login e tua senha e usar o teu computador no momento que você estiver ausente, tá? Aí ele diz, assinale a opção que indica uma tecnologia utilizada para impedir acesso impedir esse tipo de acesso indevido. Qual é uma forma que a gente usa hoje para impedir que outra pessoa acesse nosso sistema sem a nossa permissão? É com o uso da biometria, a digital, né? Reconhecimento facial, a íris também. Então hoje, pessoal, você pode ter a sua senha roubada no momento que você digita no teclado. Uma pessoa que está do teu lado ou próximo de você, ela pode olhar para o teclado no momento que você está digitando e acabar memorizando os números que você digitou. A partir do momento que você sai do computador para ir tomar uma água, tomar um café, essa outra pessoa pode digitar o teu login, tua senha e usar o teu computador como se fosse você. Para impedir isso, nós temos o sistema biométrico, a biometria. A mesma coisa com a senha do banco também, né? Que é mais perigoso. Às vezes no banco fica aquele monte de pessoas atrás de você. E tem gente que não tem consciência, né? E se aproxima bastante. Tem até a faixa amarela ou azul no chão, limitando a distância. Mas a outra pessoa fica bem próximo de você. E pela lateral, dá para enxergar a pessoa digitando. O sistema biométrico, ele evita isso. Então... Fica também naqueles programas que são tecla e alguém do espião, programa espião, como é que esse negócio? Não. Tem uns que tem que ir na tecla assim que... O teclado virtual, você fala? Não, o teclado do computador mesmo Tem programa espião que captura a tecla que você digita no teclado físico. Mas a pessoa precisa se apossar do seu computador para poder instalar esse programa na sua máquina. Tá? Se ele não tem o seu login e sua senha, ele não vai conseguir instalar. Mas esse aqui é o caso para ele acessar o seu computador. Tá? A pessoa vai usar o seu computador como se fosse você. Então, para evitar isso, você pode usar o sistema biométrico. Tá? Então, essa 21, nós temos aí a letra A de amor. Letra A de amor. É o sistema biométrico. Tá? Tem outros sistemas também que impedem isso, que é o reconhecimento facial ou da íris. Mas lembrando que para poder usar o sistema biométrico da biometria na máquina, é necessário o scanner de mão ou de dedo, tá? Que já tem nos caixas eletrônicos, né? No computador também tem o tecladozinho do lado do teclado. Você pode comprar um scanner adaptável pela USB, né? E aí você usa o dedinho lá para desbloquear o sistema. Teria que a pessoa, ao se ausentar, teria que pelo menos encostar para fechar? Existe uma forma de bloqueio. Quando eu saio do computador, eu posso bloquear. Eu bloqueio o meu login. Aí eu vou tomar uma água, ele está bloqueado, ninguém usa. Quando eu volto, encosto o dedo lá no scanner, ele desbloqueia. Tá? Então, o sistema biométrico, ele pode ser implementado para evitar fraude. Tá? Vamos a 22. A 22, ele diz assim, assinale a opção que apresenta a solução que permite filtrar tentativas de acesso não autorizadas, oriundas de outros ambientes e redes externas, contribuindo para a melhora do estado de segurança da informação de ambientes computacionais. Pessoal, a dica bem aqui, ó. Toda vez que ele disser que ele apresenta uma solução para filtrar tentativas de acesso não autorizado, ele vai estar falando desse cara aqui, ó, Fire. Filtrar, lembra desse cara, ó, Fire, tá? Quem é que filtra tentativas de invasão? Quem é que impede que um invasor possa entrar no nosso computador? Tá? Quem filtra tudo que vem do ambiente externo para o interno é o Fire. O Fire, ele não é um antivírus. Ele é um programa ou um hardware. Você pode adquiri-lo tanto na forma de um programa ou na forma de um hardware. E uma vez implantado no teu computador, ele filtra as informações que vêm da rede pública para entrar no nosso computador. Ele também filtra aquilo que vai sair do nosso computador para a rede pública. Portanto, quando ele diz, ó, qual é o programa que bloqueia, controla ou filtra ou impede, ele está falando do Fire. Fire não é antivírus, tá?
Ele não é um programa antivírus. Esse hardware, ele é como um HD? Não, ele é como se fosse um modem. Um modem. Você liga o cabo da internet no Firewall e do Firewall para o seu computador. Aí, Configurar uma coisa nesse Firewall? sim. Na hora que você compra ele, a maioria deles já faz automaticamente. Mas alguns você precisa fazer uns passo a passo lá dentro, tá? Então, o Firewall é um programa que filtra e controla, tá? Não é certificação digital, não é chave de criptografia, nem rootkit. Rootkit, isso aqui é um programa maldoso, é um tipo de vírus, tá? Rootkit. Então, a nossa letra D de Deus, né? A 21. Vamos a 23. 23 agora. Perdão, foi a 22, né? Agora é a 23. A 23, ela diz: um usuário necessita instalar em seu computador um programa antivírus. Duas das possíveis opções que ele pode selecionar para tal finalidade são os programas. Ele quer saber qual desses é antivírus, né? McAfee, né? TrueCrypt não. McAfee sim. Norton é um antivírus, tá? Predador é um antivírus? Não. Bitdefender, né? É um Zip, Zip é um compactador, já está errado. AVG é um antivírus, Avast também. Então, nossa letra D de dado, tá? AVG é um antivírus, Avast também. Aqui, Casper Sky é um antivírus? Sim, mas esse WinRAR não. O WinRAR é um compactador de arquivos, tá? Então, é antivírus só esse. Por sinal, não fazendo propaganda, mas esse aqui é muito bom, tá? Basta você ter apenas um antivírus na sua máquina, não precisa ter dois. Se tiver um, já é o suficiente. Então, a nossa letra dele, que é o nome de dois antivírus, AVG e Avast são antivírus, tá? Muito bem. Muito bem. Vamos para 24 agora, questão 24. Opa, é do outro lado aqui, vamos subir aqui um pouquinho. A questão 24. Só passar aqui para não ficar muito pequena a letra. Muito bem. 24 agora. Na questão 24, ele diz assim: das opções abaixo, o conteúdo, perdão, o método, né? Não é conteúdo. Das opções abaixo, o método menos aconselhado. É aquele que a gente não deve fazer, né? É o menos que se aconselha. A ser utilizado como forma de gerenciamento de senhas pessoais é gerenciar nossas senhas, tá? Qual é o método que você deveria menos aconselhar para alguém? Guardar a tua senha, proteger a tua senha. Qual seria o método menos aconselhado? A letra A diz que é anotar as contas e senhas em um papel e guardá-la em um local seguro, como um cofre ou uma gaveta trancada. Isso é menos aconselhado? Não, né? Guardar no cofre, eu posso pegar minhas senhas, anotei em um papel e posso sim guardar no cofre. Isso não é menos aconselhado, tá? A letra B, usar um programa gerenciador de senhas que permite armazenar senhas em um único arquivo, acessível por meio de uma chave mestre. Isso é menos aconselhado ou é mais aconselhado? Tá? Aí também eu posso utilizar esse tipo de programa? Posso, não é menos aconselhado. Tá? Isso aqui é bastante usado, né? A letra C, usar opções como lembre-se de mim e continuar conectado em sites da web. Veja, quando você usa um computador, somente você, é normal deixarmos já esses comandos ativados, né? Principalmente esse, continuar conectado. Eu coloco lá meu login do meu e-mail. Coloquei o login e a senha. Para não ter que toda vez colocar o login e a senha, eu já deixo lá conectado direto. Quando eu abro o meu e-mail, ele já entra direto. Mas, pessoal, se o computador ele é compartilhado com mais de uma pessoa, não se deve fazer isso. Porque no momento que a outra pessoa acessar o mesmo site do e-mail, ele vai entrar na minha conta automaticamente. Então, isso aqui não é tão aconselhado assim fazer isso. Esse aqui é menos aconselhado. Tá? O celular, o meu, quando eu abro no e-mail, já ativei. Já entra direto. Se
uma pessoa achou, ela já vai entrar no seu e-mail automaticamente. Então, esse método aqui, ele é menos aconselhado. Portanto, essa letra C, ela é a nossa resposta. A letra D, gravar suas contas e senhas em um arquivo criptografado. Isso não é menos, é mais, né? Isso aqui você pode fazer, sem problema. E a letra E, criar grupos de senhas de complexidade. Também não é menos, é mais. Então, só cabe mesmo a letra C de casa, tá? Então, a 24, letra C de casa. 25, vamos fazer a 25 agora. A 25 fala do Firewall, né? Vamos lá. A configuração de um Firewall. Firewall é o filtro, é quem bloqueia, quem protege, né, o nosso computador. Não é um antivírus. A configuração de um Firewall oferece proteção básica contra ameaças de segurança antes da conexão à internet. Para ativar o Firewall do Windows Defender em um computador com o sistema operacional Windows 10, em português, em condições ideais, considere as ações listadas a seguir. Então, ele quer ativar o Firewall, né? Como é que você faz? Qual é o passo a passo que você tem que seguir para ativar esse cara aqui, ó? Quando você instala o Windows 10, ele traz um sistema antivírus chamado de Windows Defender e junto com ele o Firewall. Esse aqui é o antivírus do Windows 10. Então, se a banca perguntar para você qual é o antivírus do Windows 10, é o Windows Defender. O Windows Defender não é o Firewall. O Firewall é um outro sistema, tá? Então, nós temos aqui o Firewall para bloquear e impedir a entrada de intrusos e o antivírus para remover intrusos, tá? Se tiver intrusos na máquina, ele vai encontrar, detectar e vai remover do seu computador. Aí ele quer saber aqui, né? Em condições ideais, considere a ação listada a seguir. Ou seja, o passo a passo para você ativar o Firewall. Onde que a gente tem que ir no nosso computador? Aí ele deu as opções, ó. O item 1 diz que utilizar o caminho, aí ele dá o caminho inicial, acessar o painel de controle, depois digitar Firewall na caixa de pesquisa e acessar o Windows Defender Firewall. Será que por aqui, por esse caminho, eu consigo ativar o Firewall? Né? Então essa daí está interessante. A segunda, vamos subir aqui um pouquinho mais. Cadê o meu mouse? Vou pegar meu mouse aqui. Vamos ver a segunda opção. A segunda, ele pede clicar na tela do logotipo do Windows, né? O Windows IF. O Windows IF, esse atalho aqui, ó, o Windows IF, ele corresponde à caixa de pesquisa, tá? Aí ele pede para abrir o Firewall do Windows, na barra lateral direita da janela, clicar em ativar. Será que se você, ó, clicar na tecla do logotipo do Windows IF para abrir o Firewall, só fazer isso, eu já vou abrir o Firewall? Não, não vai. Porque você precisa pesquisar por esse cara, Firewall do Windows Defender, para então ativar. Então esse número 2 está errado. Vamos ao número 3. Subir aqui um pouquinho, opa, passou muito. Número 3. Vamos ver o número 3 agora. Cadê aqui? Número 3. Utilizar o caminho inicial, ó, clicar na tecla do logotipo do Windows, e seria logotipo do Windows Alt D, para acionar o painel de controle. Pessoal, tecla Windows Alt D não aciona o painel de controle. A tecla Windows Alt D aciona a chamada nova central de ações, tá? Ela fica exatamente do lado direito da nossa tela, aqui no cantinho. Então, ele ativa uma janela do lado direito. Com a tecla Windows Alt D, é a nova central de ações do Windows. Ela tem um desenho basicamente assim, ó. Uma folhinha assim. Basicamente assim. Essa nova central de ações. Ver se eu consigo desenhá-la aqui, tá? E ela fica do lado direito da nossa tela, exatamente próxima à data e a hora.
Então, tecla Windows Alt D é a nova central e não painel de controle, portanto, está errado o terceiro também. Tá? Nesse caso aqui, nós só temos o item 1 verdadeiro. O 2 e o 3, eles são falsos. E ele pediu para você marcar a correta. Ó. Está correta apenas quem? O número 1. Tá? Portanto, qual é a nossa resposta aí? Letra D. D é? Que tem o número 1? Bora olhar na resposta aqui. Subir aqui um pouquinho. A letra D, ó. Somente a letra D, o número 1 está correto, tá? Muito bem. A 26. O procedimento utilizado para atribuir integridade e confidencialidade à informação, de modo que mensagens e arquivos trocados entre dois ou mais destinatários sejam descaracterizadas. Olha só, pessoal. Ó, ele quer manter a integridade e a confidencialidade. E que as mensagens trocadas entre dois ou mais destinatários sejam descaracterizadas. Quem é que descaracteriza uma mensagem? Quem é que transforma uma mensagem legível para uma forma ilegível? É a criptografia. É a criptografia. É a arte de quê? Da criptografia. Então, bem aqui está a dica, ó. Descaracterizar um documento, descaracterizar uma mensagem. É a arte da criptografia. Tá? Então, é a criptografia que vai descaracterizar uma mensagem. Perfeito? Engenharia social é a arte de você convencer alguém a te passar uma informação sigilosa. É a arte da persuasão. É você ser bom de lábia e convencer alguém, sem a pessoa perceber, a te passar uma informação sigilosa. Então, engenharia social é uma técnica que os estelionatários fazem para tirar algum recurso da pessoa, tá? Sem que ela perceba. É o chamado engenharia social. É convencer alguém a te facultar uma informação que não deveria ser passada. Isso é engenharia social. Por qualquer meio. Pode ser internet, pode ser presencial, tá? Sendo que o conceito de engenharia social é convencer alguém a te passar uma informação sigilosa, sem que a pessoa se dê conta. Quando ela se der conta, ela já passou, tá? A maioria dos hackers, né, estelionatário, fazem isso muito bem, a chamada engenharia social. Antivírus é o programa que detecta intrusos na nossa máquina, remove, né, os intrusos. Firewall já vimos que é um programa que bloqueia, que controla, que filtra. E backup é uma cópia de segurança. Para impedir que meus dados sejam perdidos, apagados acidentalmente, eu posso fazer um backup, tá? Vamos a 27. A 27 diz: a função principal de uma ferramenta de segurança do tipo antivírus é... O que o antivírus faz, pessoal? O antivírus, ele controla, ele bloqueia, ele detecta, né? Ele remove programas intrusos do nosso computador. A letra A diz que ele monitora o tráfego. Pessoal, quem monitora o tráfego é o firewall, tá? Então a letra A já está fora. A B, verificar arquivos que contenham códigos maliciosos, programas maliciosos. O antivírus faz isso? Faz. Letra C, fazer backup. O antivírus vai fazer backup de segurança dos arquivos do usuário? Não. Bloquear site. Sítio é a mesma coisa que site, tá? De propagandas na internet, quem bloqueia é o firewall. Evitar o recebimento de mensagens, quem faz isso também é o firewall. Então, aqui é a nossa resposta, a letra B. Verificar arquivos que contenham códigos maliciosos. Esse é o papel do antivírus. Então, nós temos aí a letra... Qual é a letra? Letra B de bola. Vamos a 28 agora. Questão 28. Deixa eu passar aqui. A 28, ele diz método de criptografia que utiliza um par de chaves. Olha a primeira dica, ó, par de chaves, tá? Diferentes entre si, que se relacionam matematicamente por meio de um algoritmo, de forma que o texto cifrado por uma chave seja decifrado apenas pela outra do mesmo par.
As duas chaves envolvidas na criptografia são denominadas chaves públicas e privadas. Pessoal, a dica está aqui, ó. Quando ele falar de criptografia, nós temos basicamente dois métodos. A criptografia de chaves simétrica e a assimétrica. A criptografia de chaves simétrica, ela usa uma única chave para cifrar e decifrar. A criptografia de chaves assimétrica usa um par de chaves. Se ele fala que é um par aqui, ó, então ele está falando da assimétrica, tá? Uma chave pública e outra chave privada. A pública cifra e a privada decifra. Tudo que a chave pública cifrou, somente a chave privada vai decifrar, tá? Então existe a chave pública e a chave privada, beleza? Portanto, nós estamos falando, se ele está falando de um par de chaves, ele está falando da chave assimétrica, ok? Nesse caso aí, qual é a nossa resposta? Letra B de bola, né? Então nós temos aí, ó, a letra B, assimétrica, tá? Se a banca tivesse falado assim, a criptografia de chaves, onde uma mesma chave cifra e ela decifra, aí ela estaria falando da simétrica, tá? Então, na criptografia, nós temos dois modelos de chaves, a assimétrica e a assimétrica. A assimétrica usa uma única chave para as duas ações, para cifrar e decifrar, e a assimétrica usa um par, uma chave pública e uma privada, a pública cifra e a privada decifra, tá? Lembrando que na simétrica não temos chave pública, apenas chave privada, tá? Vamos então para 29. O estudo dos princípios e técnicas pelas quais a informação pode ser transformada da sua forma original para outra ilegível. Olha aqui a dica, pessoal. Olha a dica aqui, ó. A mensagem, ela deve ser transformada da sua forma original para uma forma ilegível. Quem é que transforma um documento legível para uma forma ilegível? É a criptografia. É a arte ou ciência de codificação. Quem é que codifica dados? É a criptografia. Aí eu te falo, essa questão aqui não é muito parecida com uma que nós já fizemos anteriormente? Ele só trocou as palavras. Por isso que é importante você treinar questões, praticar questões, que só vai dar vocês lá na ciência. Tem que praticar, tem que treinar muitas questões, que dá para passar, pessoal. Eu acredito que o ano de 2021 será um ano de muitos concursos públicos, uma vez que 2020 não está tendo. Então, esses concursos têm que ser de vocês, as vagas têm que ser de vocês, mas tem que treinar, tem que praticar, tá? Se você praticar muitas questões, você vai conseguir passar, tá certo? É a melhor técnica para você ser aprovado num concurso público, é treinar por questões anteriores, tá? Vamos lá, mais uma aqui, ó. Questão número 30. Vamos a 30 agora. Subir aqui um pouquinho. Na número 30, ele colocou o protocolo HTTPS. Ó. Quando um usuário acessa um site utilizando o protocolo HTTPS e ocorre uma das situações, olha, uma das situações ele colocou aqui, colocou várias situações para que você possa avaliar, né? Então vamos olhar para essas situações. Deixa eu subir aqui, cadê meu mouse? Cadê meu mouse? Então ele colocou várias situações aí, vamos avaliar. Primeiro, um cadeado com um X vermelho, né? É apresentado na barra de endereço. Cadeado com o X vermelho. Primeira situação. Segunda, a identificação do protocolo HTTPS é apresentada em vermelho. Tudo está vermelho, né? E riscado. Terceiro, a barra de endereço muda de cor, ficando totalmente vermelho. Próximo, um indicativo de erro do certificado é apresentado na barra de endereço, né? E a próxima, um recorte colorido com o nome do domínio do site ou da instituição, dona do certificado, é mostrado ao lado da barra de endereço, né?
subindo aqui. Ao passar o mouse sobre ele, é informado que uma exceção foi adicionada. Isso significa o quê? Então, note que tudo está vermelho, né? Ele colocou tudo vermelho aí para o usuário. No caso, o cadeado, a barra de endereço. Pessoal, só voltar aqui um pouquinho, rapidinho. Ó, quando a gente tem um site que ele traz o prefixo HTTPS, significa que esse site ele tem uma certificação. Ele tem um certificado digital, ele tem uma assinatura digital. E o documento, esse site, ele foi transferido lá da nuvem, lá da web, para o nosso computador, de forma protegido, criptografado. Quando ele chega dentro do nosso computador, ele vai ser decodificado. Porém, a figura do cadeado que ele cita vai aparecer na cor verde, dizendo que existe uma segurança ali, que o certificado existe, que a assinatura existe. E se você quiser ver essa assinatura, ver esse certificado, basta clicar em cima do cadeado. Só que aqui ele está mudando de cor, ele está em vermelho. Então, significa que existe um perigo, existe um risco no site, tá? Existe um risco ali ao acessar algo daquele site. Ou seja, a segurança, de alguma forma, ela foi comprometida, tá? E o usuário deve ter cuidado ao acessar. Então, vamos analisar as alternativas aí, ó. A letra A diz que o usuário deveria ter usado o protocolo HTTP e não HTTPS. Aí, o HTTP é uma transferência de página sem segurança. O HTTPS é com segurança. Se o cadeado está vermelho, se está tudo em vermelho, é porque essa segurança foi comprometida, tá? Então, vamos analisar as outras alternativas. Não é a letra A. Vamos ver aqui a letra B de bola. A letra B, ele diz assim: a página do site utiliza os dois protocolos seguros, HTTP e não HTTP, e não seguro HTTPS. Ó, se é seguro, é HTTPS e não HTTP, tá? Então, esse S aqui é que atribui a segurança. Portanto, não cabe a letra B também. C. O navegador identificou que o usuário está navegando em modo anônimo. Não, pessoal, o HTTPS com cadeado vermelho não está em modo anônimo. A navegação anônima, ele mostra o desenho do detetive, tá? Do detetivezinho, tá? Então, não corresponde aí à letra C. A letra D. O navegador do usuário não reconhece a cadeia de certificação. Olha, por quê? Porque a segurança está comprometida. Então, ele não está reconhecendo o certificado. Teve algum problema na transmissão, né, que ele não está reconhecendo essa página. Portanto, você deve ser cuidadoso ao baixar essa página para o teu computador. Aqui está dizendo que a segurança está comprometida. Perfeito? A letra E. O site possui conexão com EVSL, que não provê requisitos de segurança. Que não provê, errado. Esse cara provê requisito de segurança. Esse Szinho, pessoal, vem desse protocolo aqui, ó. Esse é o protocolo de camada de segurança, é o protocolo de criptografia. Então, esse S vem daqui, ó. E ele está dizendo que não provê. Portanto, está errado também. Resposta, letra D de Deus. Tá ok? Boa, hein? Questão boa essa daí. Cuidado com esse protocolo HTTPS. Ele é bastante cobrado aí nas questões de provas. Mais uma aqui sobre ele, ó. Um conselheiro tutelar, incumbido de informar dados em sistemas online a respeito dos atendimentos que presta no município, por se preocupar com o sigilo dos dados, sempre procura observar sites seguros. Uma dica para observar um site seguro em relação ao envio das informações é verificar o endereço do site. Começa com o quê? Com HTTPS. Tá ok? Então, essa daí, boa também, uma questão boa. Tá? Se caísse uma assim na prova, né? O pior é que cai, pessoal. Aí, às vezes, a gente não lembra, mas temos que lembrar, tá? Temos que lembrar. Esse protocolo, ele cai bastante.
Olha a 32. Os sistemas informatizados requerem atenção especial quanto à segurança em relação às informações armazenadas. Nesse sentido, o sistema operacional Windows apresenta uma barreira protetora chamada Firewall do Windows, que visa o quê? Impedir, bloquear, filtrar, controlar, tá? Olha a letra A, impedir que se abra e-mails com anexo perigosos ou suspeitos, dos quais não se tenha segurança da origem. Impedir que se abra um e-mail anexo? Não, pessoal. O Firewall, ele tenta bloquear a chegada desse e-mail, tá? Mas se o e-mail já está na máquina do usuário, ele não vai impedir que esse e-mail seja aberto, tá certo? Então está errada a letra A. B. Utilizar um prompt de comando. Ele vai impedir utilizar um prompt de comando como interpretador de linhas de comandos do sistema. O Firewall não vai impedir isso, né, que você use o prompt de comando. Prompt de comando é um programinha do Windows que interpreta linhas de código, tá? C. Detectar ou desativar qualquer vírus que tenha sido transferido e que esteja instalado na máquina. Se o vírus já está instalado no teu computador, não é papel do Firewall, é do antivírus. O Firewall impede que ele chegue na tua máquina, tá? Não é a letra C de casa. Vamos subir aqui um pouquinho para o outro lado. Então, ou é a letra D ou é a letra E, né? Vamos lá. D. Identificar, rastrear, bloquear ou impedir a entrada e a abertura de spam ou e-mails ou mensagens que não tenham sido solicitadas. Identificar, rastrear, bloquear, não. Rastrear não, né? Bloquear até que ele bloqueia, mas rastrear não. Então a letra D também está fora. Letra E. Monitorar e restringir as informações transmitidas entre o computador do usuário e uma rede ou com a internet, impedindo o acesso de pessoas sem permissão. Esse é o papel do Firewall, né? Monitorar, controlar, restringir, tá, o acesso a informações sigilosas. Então, o Firewall restringe, bloqueia, impede, monitora, tá? Então, a letra E é a nossa resposta. Muito bem. Vamos a 32. Questão 32. A 32, ele vai pedir para você preencher essas lacunas aqui, como verdadeiro ou falso, né? Quanto aos conceitos básicos sobre Firewall, analise as afirmativas abaixo, dê valor de verdadeiro ou falso, tá? Então, ele vai pedir que você marque essas alternativas aí. Vamos puxar aqui um pouquinho mais. Aí. Primeira lacuna. O Firewall monitora somente o tráfego de saída em uma rede de computadores? De saída? Não, também de chegada, né? Então, aí já está falso. Se já está falso, você já elimina 3 alternativas, Fica com a D e com a E. Segunda lacuna. O Firewall é um dispositivo de segurança pouco utilizado atualmente nas redes corporativas? Pouco utilizado? Não, ele é bastante utilizado, né? Então, a segunda também é falsa. Terceira. Um Firewall pode ser hardware? Pode ser software? Ou a combinação de ambos? Sim, isso aqui está certo. O Firewall, ele pode ser um programa, como pode ser adquirido na forma de um Firewall, de um hardware, tá? Então, essa última está verdadeira. Temos a primeira e segunda falsa, segunda verdadeira, letra D de Deus, tá? Letra D de Deus, nossa resposta. 34. Vamos a 34 agora. Questão 34. Em segurança da informação, muito se fala do termo técnico em inglês backup. Assinale das alternativas abaixo a única que identifica especificamente a sua funcionalidade em português. Backup, pessoal, é uma cópia de segurança. É uma cópia que eu vou fazer das minhas informações num HD externo, em um pendrive, para impedir que, no meu sistema principal, as informações possam ser perdidas ou apagadas acidentalmente.
Se de repente as informações foram apagadas do meu sistema principal, eu tenho tudo isso guardado em uma cópia, chamada backup. Então, backup é uma cópia de segurança. Letra B de bola, tá? Muito bem. Então, a 34, letra B. Vamos a 35 agora. Deixa eu puxar aqui a 35. A 35, ele pede, dada a seguinte definição, vamos lá, aqui está a definição. Construção e análise de protocolo que impedem terceiros ou o público de lerem mensagens privadas. Esse conceito técnico básico refere-se especificamente a... Pessoal, olha só um detalhe aqui, ó. Ele quer saber, esse texto que está entre aspas, está se referindo ao quê? Ó, construção e análise de protocolos que impedem terceiros ou um público de lerem mensagens privadas. Qual é a técnica que eu vou usar para impedir que alguém leia uma mensagem que seja privada? É a arte da criptografia. É a arte de ocultar um documento sigiloso. Então, eu vou ocultar essa mensagem para que a pessoa não consiga ler, tá? É a arte de escrever por meio de código, por meio de enigmas, tá? Então, ele está falando da criptografia. Nota que essa é uma questão da banca IBFC, ó, tá? Trazendo aí o conceito de criptografia. Então, ele quer que você analise essa frase. A arte ou técnica que permite que um terceiro ou um público de ler uma mensagem privada é a criptografia, tá? É a chamada criptografia. Muito bem, vamos à questão 36 agora. A 36, novamente, ele traz itens para que a gente possa avaliar, né? Item 1, 2 e 3. Vamos avaliar esses itens aí. Vamos lá. Quanto aos conceitos básicos sobre os antivírus, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Sobre antivírus, né? Primeiro, um computador com os novos softwares antivírus nunca mais precisa ser atualizado para ficar protegido de malware. Se o teu computador já tem um antivírus, não precisa atualizar? Precisa. Você precisa, periodicamente, estar atualizando o teu antivírus, né? E ele diz aí que não precisa. Então, esse número 1 está errado, tá? 2. Com os atuais sistemas operacionais, não existe a necessidade de se instalar programas antivírus para deixar um computador seguro de malware. Ó, os atuais sistemas operacionais, pessoal, nós temos vários modelos de sistema operacional. Temos o Windows, Linux, Android, iOS e vários outros. O Windows, ele já traz consigo um antivírus, o Windows 10, que é o chamado Windows Defender. Ele já traz, então não há necessidade de você instalar outro antivírus. Mas os demais sistemas operacionais podem trazer ou podem não trazer. Então, isso aqui não está correto, tá? Está errado. Vamos para o terceiro. Vamos analisar o terceiro agora. Cadê meu mousezinho aqui? Vou pegar aqui o terceiro. Subir aqui um pouquinho mais. O terceiro, ele diz, antivírus são programas de computador voltados para a eliminação de malware, como, por exemplo, cavalo de Troia. Sim, cavalo de Troia é um malware. O antivírus, ele é voltado para a eliminação desse vírus. Então, tá certo. 4. O software antivírus é um programa de computador que detecta, evita e atua na neutralização ou remoção de programas mal intencionados, como vírus e worms. Vírus são programas mal intencionados? Sim. Worms também. Então, está correto o número 4. Nesse caso, nós só temos o terceiro e o quarto verdadeiro, que dá qual alternativa aí? C. Letra C de casa. Muito bem. Letra C é a nossa resposta. Vamos, então, para a última. É a última, é? Ela é repetida. Ah, essa está repetida? Ela é repetida, a letra C. Letra C?
Mas vamos ler, né? Já estamos aqui, vamos ler. Para o estabelecimento de padrões de segurança, um dos princípios críticos, é verdade, um dos princípios críticos é a necessidade de se verificar a legitimidade. Ó, mais uma vez, né? Verificar a legitimidade é a nossa autenticidade. Verificar se alguém é legítimo e verdadeiro é a autenticidade. Beleza? A autenticidade é que verifica se você é quem diz ser ou se um documento é verdadeiro, tá? Então, pessoal, essas questões falavam daquele tema segurança, tá? Se você puder reler novamente, refazer essas questões, observando essas anotações que você fez, tá? Vai ajudar bastante. São questões recentes, algumas da Banca IBFC, outras do CESP, são ótimas questões para vocês treinarem, tá ok? Muito bem, então finalizamos aí essa nossa aula, era a última aula, né, que a gente precisava finalizar esse assunto aqui sobre segurança. Corrigimos todas as questões, mas é importante que você releia e faça mais questões sobre esse tema internet, intranet e sobre o tema segurança. Cai muito em questões de prova, tá ok? Então, obrigado aí pela paciência. Se vocês quiserem tomar uma água, podem ficar à vontade, tá?